Desenvolvimento do coração. Formação do tubo cardíaco primitivo. Mudança na posição da região de formação do coração pelo dobramento do embrião. Efeitos do dobramento do embrião no crescimento cardíaco. Dobramento no plano sagital mediano. No 20º dia, vemos a placa neural e a linha primitiva. Retirando o ectoderma, temos o septo transverso, a membrana orofaríngea, os vasos sanguíneos primitivos e o celoma intraembrionário, representado pela linha tracejada. Em um corte longitudinal, podemos ver o posicionamento que o coração adquire após o dobramento ventral. Identificamos o desenvolvimento do prosencéfalo, a membrana orofaríngea e o intestino anterior. Observamos também o tubo cardíaco, o septo transverso e a cavidade pericárdica. Efeitos do dobramento embrionário no crescimento cardíaco. Dobramento no plano transversal. Em um corte transversal, podemos ver o âmnion, a placa neural, a notocorda, o intestino anterior, a cavidade pericárdica, o campo cardíaco primário, o tubo cardíaco endocárdico e a parede da vesícula umbilical. Com esse dobramento, notamos a aproximação dos tubos cardíacos e a fusão deles. Vemos a cavidade pericárdica, a parede do tubo cardíaco, o miocárdio, o intestino anterior e o mesocárdio dorsal. Observamos também o local da geleia cardíaca e o endocárdio. Dobramento do tubo cardíaco primitivo. No 22º dia, avistamos a artéria do primeiro arco faríngeo, o saco aórtico, a cavidade pericárdica, a placa neural, o ventrículo direito primitivo, ventrículo esquerdo primitivo e o átrio primitivo. Temos a placa neural, cavidade pericárdica, o corno do seio venoso, intestino anterior, miocárdio e o endocárdio. Notamos também a vesícula umbilical, o saco aórtico e a geleia cardíaca. E então, no 23º dia, vemos que esse tubo cardíaco vai sofrer dilatações e constrições. No 24º dia, temos a continuação desse desenvolvimento. No 26º dia, já identificamos o ventrículo direito primitivo, o ventrículo esquerdo primitivo, o primórdio atrial e a região de saída no bulbo cardíaco. Outra vista do dobramento do tubo cardíaco primitivo. Em vista ventral, identificamos o saco aórtico, o ventrículo direito primitivo, a veia cardinal comum, a região de saída no bulbo cardíaco, o ventrículo esquerdo primitivo, o primórdio atrial, a veia umbilical e a veia vitelínica. Com a vista lateral, agora observamos as artérias dos arcos faríngeos, o átrio primitivo e o seio venoso. Agora temos a região de saída distal no bulbo cardíaco, o ventrículo direito primitivo, o ventrículo esquerdo primitivo, a região proximal de saída no bulbo cardíaco e o arco aórtico. Vemos também a aurícula esquerda do átrio primitivo. Contribuições do campo secundário do coração. Em vista ventral, notamos o desenvolvimento cardíaco, a placa neural e o campo secundário do coração. Agora removemos a placa neural e vemos o local de união dos campos primário e secundário do coração em vermelho e verde, respectivamente. Em vista lateral, observamos o ventrículo direito primitivo, o átrio primitivo, a região de saída no bulbo cardíaco e o ventrículo esquerdo primitivo. Temos também o desenvolvimento da aurícula direita, o ventrículo direito primitivo, a região de saída no bulbo cardíaco, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo primitivo. Divisão do canal átrio-ventricular. Formação do tecido do coxim endocárdico. Verificamos o endocárdio, o miocárdio, a região de saída com a crista bulbar, o ventrículo direito primitivo, a geleia cardíaca, o átrio, o canal átrio-ventricular com os coxins endocárdicos e o ventrículo esquerdo primitivo.
Dando um zoom, observamos que sinais indutores do miocárdio vão atravessar a geleia cardíaca e se ligar em receptores das células do endocárdio. Isso leva à proliferação de células mesenquimais que invadem a geleia cardíaca e formam um coxim endocárdico com essas células mesenquimais. Realinhamento das câmaras primitivas do tubo cardíaco. No 33º dia, vemos nesse corte anteroposterior a curvatura interna, flange bulboventricular. Identificamos a formação do ventrículo direito, a abertura do canal atrioventricular e a formação do ventrículo esquerdo. Vemos a região de saída no bulbo cardíaco, primórdio atrial, o coxim endocárdico dorsal e o coxim endocárdico ventral. Dando zoom, observamos no corte sagital o tecido do coxim na região do bulbo cardíaco, o miocárdio, o átrio primitivo, o coxim endocárdico na região dos óstios atrioventriculares e o coxim ao longo da curvatura interna. Há a miocardialização do coxim endocárdico ao longo da curvatura interna. E ocorre o realinhamento das câmaras cardíacas. No 42º dia, vemos o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o canal atrioventricular esquerdo, a fusão atrioventricular dos coxins endocárdicos, dividindo o canal atrioventricular em direito e esquerdo e o ventrículo esquerdo. Subdivisão do canal atrioventricular. A proliferação do tecido que forma o septo atrioventricular e divide o canal atrioventricular em direito e esquerdo, conforme podemos ver aqui ao lado. Formação das válvulas atrioventriculares. Em vista anteroposterior, vemos o átrio, a formação dos ventrículos direito e esquerdo, os canais atrioventriculares e o septo atrioventricular. Vai ocorrendo modificações e há a formação dos folhetos da válvula atrioventricular, as cordas tendinhas, os músculos papilares e o ventrículo direito. Temos também o ventrículo esquerdo e a porção muscular do septo interventricular. Divisão do átrio. Expansão das porções lisas do átrio. Em vista anteroposterior, vemos os átrios direito e esquerdo. Identificamos também a veia cava superior, o ósteo da veia cava superior, a aurícula direita, a crista terminal, a veia cava inferior, o ósteo da veia cava inferior, o seio coronário, as veias pulmonares e a aurícula esquerda. Formação do septo interatrial. Em corte sagital e coronal, temos os coxins endocárdicos do canal atrioventricular. Identificamos o septo primo, o átrio primitivo e a formação do ventrículo esquerdo. Vemos a proliferação do teto do átrio primitivo que forma o septo primo. Formação do ósteo primo, vemos o coxim endocárdico inferior e a formação do septo atrioventricular. Vemos abaixo a presença do forame primo, que se fecha, e acima a formação do forame secundo. A projeção do mesocárdio dorsal, que fecha o forame primo. Começa então a fusão do septo secundo, que deixa a estrutura que vai formar o forame oval e permite passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo diretamente. Divisão dos ventrículos, vista sagital e coronal. Temos a formação do septo interventricular muscular, a formação do ventrículo direito, o sulco bulboventricular ventral e a formação do ventrículo esquerdo. Há a proliferação dessa porção muscular do septo interventricular que deixa o forame interventricular primário. Divisão da região de saída no bulbo cardíaco. A crista neural contribui para a divisão dessa área. Por volta da quinta a sexta semana, podemos ver os arcos faríngeos, o tubo neural e a formação do coração. Ocorre a migração de células da crista neural para o coração em formação.
Vemos essas células da crista neural na região de saída do bulbo cardíaco e vemos também as artérias do arco faríngeo e o saco aórtico. Formação do septo na região de saída do bulbo cardíaco. Observamos as artérias do terceiro, quarto e sexto arcos faríngeos. Região distal de saída, aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, saco aórtico, região proximal de saída, aurícula direita e o ventrículo direito. Analisamos a artéria do quarto arco faríngeo, saco aórtico, canal atrioventricular direito e esquerdo, formação do septo do canal atrioventricular e a formação do ventrículo direito. Notamos também a artéria do sexto arco faríngeo, a região distal de saída, a região proximal de saída, a formação do ventrículo esquerdo e a posição muscular do septo interventricular. Agora vemos o surgimento do septo aórtico pulmonar. Identificamos o canal atrioventricular direito e esquerdo, as cristas bulbares e a porção muscular do septo interventricular. Observamos que o fluxo sanguíneo já segue a orientação dada pelo septo aórtico pulmonar. Temos o canal atrioventricular aberto, a porção muscular do septo interventricular e a formação do tronco pulmonar. Vemos também externamente a aorta e o tronco pulmonar. Divisão do saco aórtico. Vemos a artéria do quarto arco faríngeo e a abertura da artéria do sexto arco faríngeo. Temos também a formação do septo aórtico pulmonar, o saco aórtico e a região distal de saída. Observamos então que o fluxo de sangue já segue o caminho para a aorta e para o tronco pulmonar. Formação das válvulas semilunares. Dando um zoom na região do tronco arterial, vemos a região distal e proximal de saída do sangue e a crista bulbar. Em corte transversal, vemos o miocárdio, as cristas bulbares e a tumefação valvular entre as cristas bulbares. As cristas bulbares se unem e a separação completa das duas artérias e formação das válvulas semilunares. Na aorta, temos as válvulas direita, esquerda e posterior, e no tronco pulmonar temos as válvulas direita, esquerda e anterior. Formação da válvula semilunar, vista sagital. Temos o endocárdio, a tumefação valvar e vemos esse formato que as válvulas adquirem. Identificamos a aorta, o endocárdio, o ventrículo esquerdo, o seio semilunar e a cúspide valvar. Formação da parte membranosa do septo interventricular. Observamos o septo da região de saída e o septo do canal atrioventricular, que são formados pelo coxim. Temos também a porção muscular do septo interventricular. E então vemos o desenvolvimento dessa parte membranácea que se une com a porção muscular do septo interventricular e fecha completamente a comunicação existente entre os ventrículos. Porção membranosa do septo interventricular. Muito obrigado por ter assistido.